Fala, galera! Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Me digam se estão escutando bem. A minha internet aqui hoje não está das melhores, então se tiver alguma falha, eu vou ficar meio travadinha, vocês não desistam de mim aqui. O problema é que eu estou no interior e a internet aqui mesmo, né? Estou do lado do modem aqui, mas a internet não é muito boa. Mas enfim, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo de hoje. Vamos fazer aí uma retrospectiva das melhores e mais importantes decisões do STF de 2021. Então, vamos ver quem é que está na área, vai entrando, vai me dando aquele oi, né? Aquele like, aquele dedão que não está acostumado ainda. Dá seu like, dá seu joinha. Quem estiver assistindo essa aula depois, não estiver assistindo ao vivo, faça o mesmo. Por favor, deixe seu joinha, seu like, seu dedão aqui, se você curtiu a aula. Deixe seu comentário. E eu vou dar um oi agora para a galera que está no chat, quem já está aqui na área, deixa eu dar uma olhadinha. Os meus queridos alunos, com certeza, do curso de Prática Tributária Rápida estão por aqui. Olha, Maria Costa, Marcelo, Lucas, Cláudia, quem mais? Ricardo, o professor André Fantoni, meu amigo, está na área também, amante do tributário também. Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão, gente? Tudo jóia? Acharam que não teria aula hoje só porque é a última semana do ano? Pelo contrário, por ser justamente a última semana do ano, é que a gente tem que aproveitar para trazer e fazer essa retrospectiva. E lembrando, inclusive, que na primeira semana de janeiro, que é na segunda-feira que vem, farei uma retrospectiva sobre as principais decisões do STJ, ok? Já anota aí, então, retrospectiva 2021, STJ, na segunda-feira que vem, no dia, deixa eu pegar certinho aqui, que é depois do Réveillon, dia 3, tá? Já anota aí, dia 3 de janeiro, temos então retrospectiva do STJ. Então, deixa o seu joinha. Oi, Emília, seja bem-vinda. Davi Cardoso Júnior está na área também. Antes de começar a aula hoje, depois da aula eu tenho um compromisso. Eu tenho que comemorar os meus 3 anos de casado. Então, meu marido está aqui assistindo agora, um beijo para eles, 3 anos de casado. Que eu não sei se é boda de papel, de madeira, de sei lá o quê. Relacionamento não é uma coisa fácil, né, gente? Então, às vezes as pessoas falam assim para mim, professora, o seu relacionamento é perfeito, né? Gente, Facebook mente, Instagram mente, tudo mente, né? Tudo é lindo nas mídias sociais. O que vale é realmente o dia a dia, as dificuldades que a gente passa e o querer estar junto, né? Então, assim, quem tem casado, quem tem namorado, quem é enroscado, quem quer aí, né, trocar as escovas de dente, saiba que relacionamento é querer. Então, relacionamento não tem manual, não tem nada disso, tem o quê? Vontade de estar junto, vontade de dar certo, tá? Fica a dica aí, conselheira amorosa. Conselheira amorosa, né? Então, da vida do 3, de casado 3 anos, de relacionamento 5, mas de casamento 3. Então, amor, um beijo para você. Galera, vamos lá, que eu ainda tenho que tomar minha espumante hoje. Vamos fazer essa retrospectiva. Trouxe para vocês aqui 15 decisões. Professora, são só 15 decisões que o Supremo, né, que o Supremo decidiu esse ano? Não, temos muito mais decisões, né? Eu trouxe aqui 15 importantes decisões para a área tributária. Tanto decisões favoráveis quanto decisões contrárias ao contribuinte. Por que a gente tem que saber também decisões contrárias ao contribuinte? Por quê? O advogado tributarista, o contador, ele tem que orientar o cliente do que ele pode e do que ele não pode fazer. O que é benefício para ele, o que ele pode ter vantagens e o que pode trazer prejuízo para o nosso cliente. Então, a gente tem que estar antenado nessas decisões, tanto as positivas quanto as negativas, certo? Então, o que acontece? O que o Davi está me zoando? 3? 3 parece 15, né? Deus me livre. Então tá, vamos lá. Gente, o que eu vou fazer? A minha ideia hoje, como são 15 decisões, né, para não ficar uma aula muito longa e não ficar chato para quem está assistindo, eu não vou poder me aprofundar muito exatamente no conteúdo, diferente do que eu faço normalmente. Quando eu tenho uma aula ao vivo aqui, eu vou fazer uma aula sobre uma determinada decisão do STJ, do STF, eu sempre trago para vocês o quê? Da onde vem essa discussão, qual é a base, qual foi o processo da primeira instância, como é que ele vem sendo decidido, como é que ele foi decidido na instância superior e quais as razões e motivos pelo qual ele foi votado. Então, hoje aqui, como nós temos 15 decisões a serem apreciadas, a minha exposição vai ser um pouco mais sucinta. Por quê? É para trazer para vocês o número do acórdão, o número do tema, tese e alguns comentários sobre elas, para que depois vocês se aprofundem em cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o nosso material. Gente, eu vou começar por um tema que já está mais do que pacificado. Vocês vão dizer, professora, mas está doido, isso não é desse ano de 2021. Na verdade, foi uma decisão
do ano passado, de 2020, mas que teve, na verdade, julgamento de modulação dos efeitos somente agora, em fevereiro de 2021. É justamente sobre a questão da tributação sobre software. Qual que era a dúvida que existia até o Supremo se posicionar? Se STF decidia que era incidência do ISS ou do ICMS sobre software. Eles analisaram o quê? A DI 1945 e a DI 5659. Bom, qual foi o julgamento final? O que eles decidiram, então, em 2020? Decidiram que, na verdade, incide o ISS sobre software. Ah, professora, mas por quê? Daí gente, tem uma aula, inclusive, minha sobre isso aqui no canal, sobre a tributação de software do ISS. Uma aula completa sobre isso, você pode procurar aqui no meu canal. Então, eles decidiram que é ISS. Tá bom, mas já que a decisão foi de 2020, por que eu estou trazendo à tona isso de novo? O que acontece? Em fevereiro de 2021, veio o julgamento da modulação da decisão. O que é modulação? Toda vez que o Supremo decide, né, ele diz o seguinte: essa decisão vai ter efeito a partir de quando? Tem efeito retroativo? Tem efeito daqui para frente? Quais são os efeitos para quem já tem ação ajuizada, para quem já tem tributo sendo cobrado? E essa decisão, com essa modulação, que foi feita então em 24 de fevereiro de 2021, gerou 8 efeitos. Quais são eles? Para quem tinha discussão ou débito de ICMS, vinha pagando ICMS e eles decidiram que era ISS, ou estava realmente recolhendo ISS, ou não tinha recolhido nem ICMS nem ISS, como é que fica a situação desse contribuinte? Bom, 8 pontos na modulação. Primeiro, contribuintes que recolheram somente ICMS. Se ferrou, né, gente? Porque a decisão foi de ISS. Não terão direito à restituição do tributo. Municípios não poderão cobrar IS sob pena de bitributação. Por quê? O que acontece? Já que pagou, quem paga mal paga 2 vezes. Não teria como pedir o quê? Para aproveitar o pagamento do ICMS para efeitos de ISS. Então, eles decidiram dessa forma. Segundo o efeito da modulação, contribuintes que recolheram somente ISS. O pagamento será validado e os estados não poderão cobrar o ICMS. Ou seja, eu venho pagando ISS, estanca qualquer tipo de cobrança por parte dos estados em relação ao ICMS. Terceiro ponto da modulação, contribuintes que não recolheram nem o ICMS e nem o ISS, mas até quando? Até a véspera da publicação da ata do julgamento. O que acontece? Haverá apenas a possibilidade de cobrança do ISS respeitada a prescrição. Por quê? A gente sabe que eu só tenho aí, né, só pode lançar pelo prazo de 5 anos. Se ultrapassar os 5 anos para lançamento e constituição desse ISS, mesmo que seja devido, ele não vai poder ser cobrado, ok? Item 4. Contribuintes que recolheram ISS e ICMS, mas não moveram ação de repetição do indébito. Ou seja, o que é ação de repetição do indébito? É quando o contribuinte entra para pedir a restituição de um dos tributos que ele entende que pagou de forma indevida. Como é que fica? Situação de bitributação, né? Porque eles recolheram os dois. Haverá a possibilidade de restituição de ICMS, mesmo sem ter ação em curso, sob pena de enriquecimento ilícito aos estados e validade de recolhimento ISS. Então, ele entra com a ação, pede a restituição do ICMS e fica lá o ISS já recolhido. Quinto efeito, ações judiciais pendentes de julgamento movidas para contribuintes contra os estados, inclusive ações de repetição de débito nas quais se questiona a cobrança do ICMS. Tais processos deverão ser julgados com base no entendimento firmado pelo Supremo, né, ou seja, reconhecendo que realmente é o ISS e não o ICMS, em operações de softwares. Haverá a possibilidade de restituição ou liberação de valores depositados a título do ICMS. Quem depositou, melhor ainda, além de ser obrigado ao juiz a julgar que é o ISS, todo o valor depositado vai voltar para o contribuinte. Sexto ponto em relação à modulação. Ações judiciais, inclusive execuções fiscais, olhem que importante isso, pendentes de julgamento, movidas por estados visando a cobrança de ICMS quanto a fatos ocorridos até a véspera da data da publicação da ata do julgamento. O que vai acontecer? Esses processos deverão ser julgados com base também nesse mesmo entendimento do Supremo, que incide o ISS e não o ICMS na operação de software, tá? Fazer defeito para tudo que está em andamento ainda e sem julgamento final, sem trânsito em julgado. Sétimo ponto. Ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamentos movidas por municípios visando a cobrança de ISS quanto a fatos ocorridos até a véspera. O que vai acontecer? Esse processo deve ser julgado, ou seja, realmente, quem vinha sendo cobrado de ISS vai continuar sendo cobrado, porque, de fato, foi assim que o Supremo decidiu. Então, terão que pagar ISS, afastando qualquer cobrança do ICMS.
E, por fim, o oitavo efeito, ações judiciais pendentes de julgamento movidas por contribuintes contra municípios discutindo a incidência do ISS. O que vai acontecer? Essas, até a véspera da data da publicação, deverão ser julgados, né, pelo entendimento supremo. Ou seja, o contribuinte, se estava pedindo que não fosse ISS, vai perder e vai ter que pagar, sim, o ISS, certo? Então, são os efeitos para a gente poder entender para quem já estava com esses processos aí em andamento. Gente, tá normal? Deu uma travada aqui, ou impressão minha? Tá normal, gente, para vocês aí? Para mim deu uma travada aqui. Olha a Maria falando. Em tempos de pandemia, em tempos, como é que a Maria falou? Em tantos apelos de demandas sociais, então nem manter o relacionamento é um milagre, é verdade. Olha, a pandemia foi um teste de relacionamento. Trancada dentro de casa com o marido, quem tem filho, então, não matou o marido, não matou o filho, tá no lucro, porque senão ia estar preso a essas alturas do barco, né? Gente, vamos lá. Esse foi o nosso primeiro caso, então. Vamos ao nosso segundo caso. Ah, legal, normal. Obrigada, Marcela. Vamos ao nosso segundo caso de julgamento pelo Supremo. Uma das grandes barbaridades, né, como diriam na minha terra, foi em relação à questão do DIFAL no ICMS. Julgamento da ADI 5469, anota aí, vai anotando, 5469, RE 128-7019. Vou repetir, RE 128-7019, certo? O que acontece? Vinha sendo exigido, gente, o ICMS, né, em relação ao DIFAL. Então, quando julgou essa ADI 5469, estava envolvido também aí a ADI 4858, que também foi julgada, e mais a ADI 5939, tá? Essas três ADIs envolvendo esse mesmo mérito. O que eles decidiram ao julgar esse RE? A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela Emenda Constitucional 87 de 2015, pressupõe a edição de lei complementar vinculando normas gerais. Ou seja, tá? Aqui, se não há lei complementar para regulamentar essa cobrança, não pode haver a cobrança. Portanto, julgou inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquota, né, do DIFAL. O que é DIFAL, gente? Quando há operação interestadual, o professor André Fantoni, que está por aqui, sabe melhor que nós, né? Fiscal do CMS do Mato Grosso, melhor professor do CMS que existe no Brasil. O que acontece? DIFAL é aquela diferença de alíquota que incide entre operações interestaduais. Por quê? Num estado, a alíquota interna, ela é fixada 17, 18, cada um tem a sua alíquota interna. Só que quando você tem entre os estados, você tem um diferencial de alíquota que é o quê? Entre estados, a operação interestadual, ela tem uma alíquota diferenciada, né? Que pode chegar aí de 7% a 12%. Então, o que acontece? Eles estavam querendo fazer essa incidência, mas ela foi declarada inconstitucional justamente por falta de ausência de lei complementar, certo? Então, vitória aí, nesse caso, segundo caso, em relação ao SRE 128-7019, ganho do contribuinte. Nosso terceiro caso, a gente vai um pouquinho mais rápido hoje, porque são 15 casos, tá? Eu vou falando, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aqui no chat. Nosso terceiro caso é a ADI 4397, RE 677725. Vou repetir. ADI 4367, RE 677725. Aqui, infelizmente, gente, essa decisão foi de junho de 2021. Infelizmente, foi contra o contribuinte. Por quê? Foi firmada a tese que, de fato, o fator acidentário, ou seja, o FAP, o que é FAP? Quando as empresas pagam o seguro do acidente de trabalho, quanto mais acidentes existe, maior vai ser o FAP, o fator acidentário. Por quê? Esse seguro de acidente de trabalho é justamente para poder bancar esses acidentes do trabalho. Então, o que acontece? A empresa é penalizada pelo número de acidentes que ela tem. E a forma que foi instituído, a forma que foi majorado o FAP foi através de decreto. E daí o contribuinte se opôs e disse o seguinte, não pode haver aqui, né, majoração de FAP através de decreto. Mas, infelizmente, o Supremo, ao julgar essa ADI 4397, ele decidiu que não, que o fator acidentário FAP, previsto no artigo 10 da Lei 1066 de 2003, nos moldes regulamentados pela Previdência, do Decreto 3048, que é o decreto que regulamenta toda a parte da Previdenciária, atende ao princípio da legalidade tributária. Ou seja, o
que ele ter majorado o FAP por meio de decreto não viola o princípio da legalidade. Eu tenho uma aula completa sobre esse assunto também aqui no canal do YouTube, que eu analisei justamente o início da decisão, todo o conteúdo. Então, você pode procurar aqui no canal, que tem justamente esse julgamento aprofundado, né, com todos os detalhes, para você entender exatamente por que eles entenderam que não havia aqui a violação em relação ao princípio da legalidade, ok? Vamos ao nosso quarto caso, que, na verdade, gente, ele não foi julgado em 2021, ele foi julgado em 2017, mas ele dá o que falar até hoje, e por isso que eu era obrigada a trazer, até porque ele é base para outros julgamentos, que é o nosso querido tema 69, tão debatido por todos os tributaristas, que é o tema 69 do RE 574-706, tese do século, exclusão do CMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Deu o que falar. Só que tem um detalhe, o julgamento desse tema 69 foi em março de 2017. Então, lá, o mérito do processo foi definitivamente julgado no seguinte sentido. Realmente, o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS da COFINS. Mérito julgado pacífico, ok. Beleza, 2017. A Fazenda Pública, na época, embargou de declaração, perguntando para o Supremo o seguinte, mas só um pouquinho, esse ICMS que eu posso excluir da base de cálculo do PIS da COFINS é o ICMS efetivamente pago ou é o ICMS meramente destacado? Essa era a primeira dúvida dos embargos. E ela, através dos embargos, pediu a modulação da decisão. Bom, resultado. Em maio de 2021, e por isso que eu estou trazendo de novo esse tema, apesar de não ser julgamento do mérito desse ano, mas os embargos de declaração que acabaram definindo como é que ia funcionar a tese, foram julgados em maio de 2021 e disseram o seguinte, ao julgar os embargos de declaração, o Supremo disse, não, realmente, o ICMS, né, a ser excluído da base de cálculo é o ICMS destacado, não o efetivamente pago. Isso já estava mais que claro lá em 2017. A Fazenda deu uma de louca, uma de João sem braço, como eu brinco, e embargou disso, mas tomou pau, não teve chance. O grande problema aqui foi a modulação da decisão. O que a Carmen Lúcia modulou de que forma? Ela disse o seguinte, essa exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, daqui para frente não há dúvida, realmente todo mundo pode excluir, tá? Pode excluir. Só que como é que fica o passado? A restituição dos últimos 5 anos, porque todo mundo que entra com uma ação de repetição do débito, ela pede a restituição do pagamento dos últimos 5 anos pagos a maior ou pagos indevidamente. Então, aqui, o que aconteceu? Para quem ajuizou a ação antes e teve trânsito em julgado antes do julgamento de maio de 2021, permaneceu com direito à restituição dos últimos 5 anos, tá? Ou seja, do pagamento para trás, do ajuizamento da ação para trás. Contudo, para quem estava com a ação ainda em trâmite, em tramitação, quando foi publicada a decisão de maio de 2017, ficou, ou para quem está ajuizando a ação hoje, ela ficou limitada, não, o mérito pode entrar agora com a ação e pedir exclusão do semestre da base de cálculo do PIS da COFINS. O mérito é pacífico. Só que essa restituição, que seria os últimos 5 anos, ela ficou limitada a março de 2017, que é quando foi julgado o mérito do RE 574-706. Portanto, por exemplo, nós que estamos em outubro de 2021, se ajuizarmos hoje uma medida para poder pedir a exclusão e a restituição, quantos anos para trás a gente teria? 20, 19, 18, 17, 16. Só que o que aconteceu? Por conta da limitação da modulação, nós vamos perder aqui mais de um ano, porque a limitação fica até março de 2017. Mas, com certeza, vocês vão estar se perguntando, e aí, professora, posso entrar com a ação ainda? Pode não, você deve entrar com a ação ainda. Hoje você tem a opção de entrar com a ação e pedir a restituição dos últimos 5 anos, que vai ser sempre limitada a março de 2017, ou, claro, no que for passando daqui para frente, quando for distanciando, os últimos 5 anos vai chegar uma hora que não vai alcançar mais março de 2017. Então, a limitação não vai ficar mais, né? Não vai mais alcançar março de 2017. Ou você pode pedir a exclusão e né, através de medida administrativa com a retificação dos lançamentos fiscais dos últimos 5 anos, ou seja, deve sim entrar com essa ação, tá? Quem tem dúvida ainda se pode ou não pode entrar com a ação, pode e deve entrar com essa ação, ok? Gente, vamos lá. Essa ação, vocês vão ver que trouxe outras consequências, né? Que são as teses filhotes, que eu trouxe algumas decisões aqui que, inclusive, não são favoráveis, mas que tomaram por base essa decisão do tema 69. Deixa eu só tomar uma aguinha.
Então, quem não entrou com a ação, por favor, entre que está perdendo dinheiro. Quinto caso, gente. Nosso quinto caso é o tema 1048, é do STF URE 1187-264. Vou repetir. Tema 1048, RE 118-7264. Qual que foi a tese firmada aqui? É constitucional a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ou seja, ICMS, na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, CPRB. Esse tema 1048, ele é uma das teses filhotes que veio do tema 69. O que acontece? O que começaram a demandar da seguinte forma. Se existe um entendimento que para recolhimento de PIS e COFINS não cabe a inclusão do ICMS da base de cálculo, da mesma forma eu quero essa exclusão desse mesmo ICMS para quem não recolhe PIS e COFINS daquela forma, mas sim quem recolhe a CPRB. E o que acontece, gente? O que é essa CPRB? Né? A CPRB, ela é uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta da empresa. E ela foi instituída pela lei, uma lei de 2011, pela lei 12.546. Então, na verdade, o que acontecia? Para as empresas que antes de optarem pela contribuição da CPRB na receita bruta, como é que essas empresas pagavam? Elas pagavam 20% sobre a folha de salários, como é a regra geral. O que acontece? Quem optou por pagar pela receita bruta, ela paga o quê? De 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Então, as empresas que fizeram um cálculo e viram que, para alguns, seria mais vantajoso financeiramente optar pela CPRB pagando sobre a sua receita bruta. Então, o que acontece? Como isso aqui já é, entre aspas, um procedimento fiscal, um benefício que está se dando para a empresa, houve um entendimento que aqui não se aplica, que não é igual ao caso do tema 69, que a gente não pode excluir o ICMS da base de cálculo da CPRB. Então, assim, quem já tinha entrado com essa ação vai tomar chumbo, tomara que tenha entrado com mandado de segurança. Então, não entre mais, tá? Essa tese aqui tá morta. No momento que o Supremo julgou por repercussão geral esse tema, gente, quem entrar hoje vai tomar pau. Então, não faça essa bobagem. Pode ser que entre, possível eliminar, deposite, mas vai dar pau. Não aconselho de forma alguma que entre, porque já é caso perdido, ok? Opa. Nosso sexto caso de hoje. Anota aí. Tema 1135, RE 1285845. Vou repetir. Tema 1135, RE 1285845. Mesma linha, mesma discussão. A tese é justamente a mesma coisa. Se poderia ser mantido na base de cálculo da CPRB ou ISS. Por que? Qual é a diferença? Para empresas que são de comércio, eles pagam ICMS. Para empresas que são de serviço, se paga ISS. Então, o que acontece? Da mesma forma que eles queriam excluir o ISS da base de cálculo da CPRB, assim como no tema anterior, se queria excluir o ICMS da base de cálculo da CPRB. Infelizmente, também tomou pau. Ou seja, a ideia aqui também era a mesma do tema 69, de excluir o ISS com a mesma base do tema 69. Contudo, o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes decidiu o seguinte, que ele aplicou exatamente o que ele aplicou no tema 1048, que a gente acabou de mencionar, que é a exclusão do ISS, do ICMS da CPRB, diz o seguinte, que segundo o qual é constitucional a inclusão do ICMS da base de cálculo. Isso porque, conforme entendeu o ministro, a CPRB é, na verdade, um benefício fiscal e o legislador ordinário escolheu como base de cálculo para tal regime tributário o conceito mais amplo, né, de acordo com a Lei 1598. Portanto, de acordo com o ministro, a exclusão do ISS nesse caso configuraria alargamento do benefício fiscal, hipótese essa que não se encontra prevista na legislação, além de implicar a violação direta ao princípio da legalidade tributária. Então, gente, tanto o tema 1048 quanto o tema 1135, que é excluir o ISS, excluir o ICMS da CPRB, tá? Tomou chumbo também. Então, não entre nem com uma dessas medidas, porque já julgou por repercussão geral e você vai botar o cliente de você numa fria, tá? Então, esqueçam essas duas teses, foram literalmente enterradas agora, infelizmente, no ano de 2021. Por isso que eu digo, por que eu trago notícias ruins para vocês, como essa? Porque apesar de ser ruim, vai que alguém aparece e diz, eu quero entrar com essa ação e você não está bem informado, e você entra e pá,
né? Ferra com o cliente e se queima ainda com o cliente, tá bom? Ó, seu Léo Medeiros de Porto Alegre, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A Malu disse que deu uma escurecida. Tá normal, gente? Qualquer coisa vocês vão me avisando aqui se tem alguma falha, tá? Outra coisa, eu tô vendo que tem uma galera aqui assistindo ao vivo e não tem dedão, não tem like. Quem entrou tem que dar pá, dedão. Aquele joinha, ó. Joinha, ó. Tem metade das curtidas e tem o dobro de pessoas aqui assistindo, né? Então, eu acho que eu mereço hoje, né, gente? Segunda-feira, véspera de Réveillon, tô aqui dando aula ao vivo para vocês, tô aqui trazendo retrospectiva do Supremo de 2021. Eu acho que a professora merece aí um joinha, um dedão. E se você estiver assistindo essa aula depois gravada, também eu mereço. Por favor, ajuda aí. Você sabe que quando você dá joinha, automaticamente, né, o YouTube entende que a aula tá legal, ele compartilha o conhecimento com outros colegas, ele leva o conteúdo para outros colegas, ele amplia o canal. Então, assim, eu gostaria muito que vocês ajudassem dando seu like, seu joinha aí, tá bom? Gente, vamos lá, então. Daniela, seja bem-vinda. Ó, o Bloco, agora que eu vi que você está aí, boa noite também. Vamos lá. Vamos ao nosso 7º caso. Esse aqui, maravilhoso, tirando a parte da modulação, mas criou aqui uma tese bem legal. Esse julgamento agora foi bem recente. Eu não estou trazendo numa ordem cronológica de julgamento, tá, gente? Estou trazendo assim, coisas do início do ano, do meio, são decisões aleatórias por dado. Esse julgamento agora foi bem recente, ele foi de novembro agora de 2021. Ele começou dia 2 de novembro e terminou dia 22 de novembro. É o tema 745, RE 714-139. Vou repetir. Tema 745, RE 714-139. Isso aqui, eu fiz uma live, inclusive, que está salva lá no meu Instagram. Quem não me segue ainda, pode seguir lá, @professora Letícia Vogt. Toda quinta-feira, gente, eu faço cafezinho tributário. Nas segundas tem aula ao vivo aqui no canal do YouTube e nas quintas-feiras, às 1h07, eu faço a nossa live lá. Então, sempre tem duas aulas, né, durante a semana, ao vivo. E lá eu fiz uma live justamente sobre isso. E lá tá toda a explicaçãozinha da tese. O que aconteceu resumidamente? As americanas, que têm sede no Brasil inteiro, entraram com a medida judicial pedindo para que a alíquota interna do Estado fosse aplicada para os casos de energia elétrica e de telecomunicação. O que acontece? Quando a gente tem essa alíquota interna, que é 17, 18, ela é variável de um estado para o outro, alguns tipos, né, segundo a Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, que regulamenta o ICMS, para algumas, especificamente para alguns tipos entre aspas, né, de fatos geradores do ICMS, essas alíquotas são diferenciadas, elas não são alíquota interna. Então, o que acontece? No caso da energia elétrica e no caso de telecomunicação, nesse caso aqui, deixa eu ver de onde é que eles tinham entrado, eu não lembro agora de onde é que foi, qual foi o estado que eles conseguiram, mas se eu não me engano foi Santa Catarina. A alíquota lá é de 25%. Então, o que as americanas estavam pedindo? Que o Supremo reconhecesse que não fosse aplicada a alíquota de 25%, mas sim de 17%, que é a alíquota interna, por uma questão de princípio da seletividade. O que é isso? Pela importância que é, né, a energia elétrica e a questão da comunicação como atividade fim, ou seja, a americana pagando a mais, ela tem aí um prejuízo, e por conta disso tinha que ser considerado, então, o princípio da seletividade. Graças a Deus, né, o Supremo decidiu favorável ao contribuinte e firmou a seguinte tese. Adotada pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao imposto, né, o ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquota sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Ou seja, ele definiu que tem que pagar alíquota interna. Imagine a diferença que dá de 17% para 25%. É muita diferença. Americanas aqui, além de ganhar, daqui para frente não ter que pagar mais 25%, mas sim pagar 17%, ela ainda vai ter direito à restituição dos últimos 5 anos pagas a maior. E essa tese, gente, é muito bacana porque ela criou um grande precedente. Um precedente para quê? Uma tese de recuperação tributária para que a gente possa trabalhar com os clientes. O que é o problema disso? Infelizmente, se pediu a modulação da decisão, ou seja, tudo bem, realmente pode ter decisão o quê? Pode realmente só pagar a alíquota interna, isso é maravilhoso para qualquer um dos contribuintes. Só que eles modularam a decisão. Então, o que aconteceu? Agora, dia 18 de dezembro de 2021, né, recentemente,
por maioria, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvadas ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, 5 de fevereiro de 2021, nos termos do voto. Ou seja, olha que porcaria isso. Quem entrar com a ação hoje, ela já tem direito imediato ao benefício de não aplicar a alíquota alíquota interna e sim os 25%? Não, porque ela só tem o quê? Ela passa a ter, né, efeito a partir do exercício de 2024. Olha que porcaria isso. Ou seja, uma decisão totalmente política e financeira, porque enquanto isso, os estados que cobram as alíquotas de 25% e não a alíquota interna vão ficar se locupletando em cima do contribuinte. Ressalva que foi feito. Só não vai ser aplicado a modulação a partir de 2024, segundo a decisão, para aquelas ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, dia 5 de fevereiro de 2021. Então, aquelas ações que foram ajuizadas até o julgamento do mérito, ou seja, 5 de fevereiro de 2021, para essas ações já é imediato o efeito de possivelmente excluir o quê? Não incidência das alíquotas de 25%, mas sim as alíquotas, né, internas. Portanto, para ações ajuizadas até 5 de fevereiro de 2021, quando foi julgado o mérito desse tema 745, quem ajuizou até lá tem o benefício do tema 745. Para quem não ajuizou, né, até 5 de fevereiro de 2021, que ajuizou após 5 de fevereiro de 2021, ou que ajuizar a ação agora, só vai conseguir o benefício dessa ação a partir de 2024, certo? Então, era isso que eu tinha falado, que vocês não tinham escutado, por conta aqui que cortou. Ou seja, apesar desse absurdo, dessa modulação, gente, ela continua sendo uma ótima tese, tá? Foi um grande êxito, foi um grande ganho para o contribuinte, porque uma alíquota de 25% para 17% faz uma grande diferença, tá? Faz uma grande diferença. Então, deixem ela aí na cartola, pensem que vocês podem ajuizar a ação de qualquer forma até agora, por quê? Ainda que ela tenha efeito até a partir de 2024, você vai garantindo também a questão do passado. Você consegue fazer o quê? Ajuiza hoje, já vai garantir, não precisa esperar até 2024 para entrar com a ação. Você pode entrar com a ação hoje, sabendo que os benefícios virão após 2024, ok? Bom, vamos para o nosso oitavo tema. Nosso oitavo tema, gente, envolve o ITBI, que é o tema 1124 do julgamento do agravo do RE 1294969. Vou repetir. Tema 1124, agravo do RE 1294964. O que acontece? O ITBI, gente, é Imposto de Transmissão Intervivos sobre Bens Imóveis. Então, quando há transferência de um bem imóvel por permuta, compra e venda, entre outros, né, inclusive sobre os direitos dos bens imóveis, o contribuinte tem que pagar ITBI para a prefeitura, porque é um imposto municipal. E o que acontecia? Nesse caso aqui, tudo começou. Eu tenho também uma aula completa aqui no canal também, tá? Acontecia o seguinte: o contribuinte fazia o quê? Cessão de direitos. E daí o município já queria cobrar sobre a cessão de direitos sem que houvesse ainda o registro lá no cartório de imóveis. E o que acontecia? Antes do próprio registro, já queria que recolhesse o ITBI. O que acontece? Quando foi em 12 de fevereiro de 2021, o Supremo, então, quando julgou esse tema, firmou a seguinte tese, que o ITBI só é devido no momento do registro da propriedade imobiliária em cartório, que é quando a transferência do imóvel efetivamente ocorre no mundo jurídico. Então, seja a cessão do direito, ou seja, o próprio direito, né, referente ao imóvel, só haverá o quê? A possibilidade de exigência desse ITBI no momento do registro de imóveis. Antes, não poderá haver, certo? Então, ele afirmou o seguinte sentido: ITBI, fato gerador, cobrança de tributo sobre cessão de direitos, impossibilidade de exigência de transferência efetiva da propriedade imobiliária mediante registro em cartório, precedentes, multiplicidade de recursos, beleza, tá? Então, assim, só pode exigir ITBI, segundo essa tese firmada, após o registro de imóveis lá no cartório, certo? Então, tema favorável aí para o nosso contribuinte. Gente, nosso próximo tema, que é o nono caso, é um tema 517,
que não foi favorável ao contribuinte, que é um tema RE 970821, tema 517, RE 970821. O que aconteceu? Eles decidiram que é constitucional o DIFAL para empresas do Simples Nacional. O julgamento foi finalizado dia 12 de maio de 2021. Gente, e por que é péssimo isso? Porque nas empresas do Simples Nacional, o recolhimento do Simples é diferente, né? O que acontece? Qual foi o argumento dessa inconstitucionalidade? Na verdade, tudo começou lá porque é um julgamento que veio em relação a uma lei do Rio Grande do Sul. O que acontece? A lei determinava que quando entrasse a mercadoria no estabelecimento, já tinha que recolher o DIFAL, que é aquilo que eu falei antes para vocês. O que é o DIFAL? É o diferencial de alíquota, ok? Mesmo antes de vender, né? Ou seja, por que é o normal, gente, numa operação de circulação de mercadoria? Você pratica o faturador, que é a circulação jurídica de mercadorias, a compra e venda, e daí incide ICMS. Aqui não. O que ela dizia? Bastou entrar a mercadoria no estado, automaticamente, antes de vender, você já teria que pagar o ICMS, certo? Só que tem um problema. Aí tínhamos a questão da violação do princípio da não cumulatividade. E o que acontece? Como as empresas, uma empresa normal, um regime normal que não é do Simples Nacional, essa empresa, se antecipar o pagamento do ICMS, ela ainda tem como se compensar na saída. Acontece que, para as empresas do Simples Nacional, olha o que diz o artigo 23 da Lei Complementar 123. As microempresas e as empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, não farão jus à apropriação nem transferência de créditos relativos ao imposto de contribuições abrangidas pelo Simples Nacional. Então, o que acontece? Não teria como ela se compensar disso, certo? Ou seja, sobre o faturamento total, a empresa do Simples Nacional paga já o ICMS. E daí, o que acontece? O único ministro que votou favorável, que foi vencido, né, em relação a isso, justamente defendendo esse artigo 23 da Lei Complementar 123, que é a lei que regulamenta o Simples Nacional, ele diz o seguinte, olha, o artigo 23 do artigo 123, da Lei Complementar 123, não permite a compensação, né? Então, assim, seria incompatível com o pagamento de DIFAL, diz o Alexandre de Moraes. Simples Nacional é para privilegiar a micro e pequenas empresas. Não pode ter regime mais oneroso. Admitir recolhimento pela DIFAL é tornar mais oneroso. Portanto, está recolhendo DIFAL, ao vender, recolhe também pelo Simples Nacional, acaba recolhendo o quê? Em duplicidade. Mas, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes foi vencido e foi firmada a tese aí dizendo o seguinte, que essa legislação do Rio Grande do Sul autorizando realmente o pagamento antecipado. E disse o seguinte, é constitucional a imposição tributária do diferencial de alíquota do ICMS pelo estado de destino na entrada do território da mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição dessa na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. Portanto, a empresa do Simples Nacional vai ter que pagar na entrada e depois também sobre o faturamento, ou seja, se ferrou. Empresas do Simples Nacional vão pagar na entrada e vão pagar também sobre o faturamento. Então, o que vai acontecer? Em diversos estados vai acontecer aí o que? A bitributação, certo? Ou seja, vai acontecer porque ela vai acabar pagando duas vezes. Ou seja, infelizmente essa tese aqui ferrou com o contribuinte que é do Simples Nacional e que tiver operação interestadual vai acabar tendo que pagar, né, automaticamente isso duas vezes, certo? Então, tese aí ruim, deu ruim, literalmente deu ruim para o contribuinte. Foi uma facada. O Cláudio está falando da decisão da questão do tema da energia elétrica, da modulação, né, Glauco, deve ser. Foi uma facada. Foi totalmente, né? Foi totalmente aí política financeira, sem a menor dúvida. Infelizmente, nos deparamos com isso no judiciário, né, gente? Bom, vamos ao nosso 10º caso, temos 5 casos a serem analisados. Nosso próximo caso, gente, é um tema super debatido, que também é tese filhote do tema do tema 69, ou seja, tema 118, anota aí, tema 118, RE 592-616. Tema 118, RE 592-616. O que aconteceu aqui? Essa tese aqui, oriunda do tema 69, ou seja, qual é o tema 69? Nós já falamos aqui, tese do século, exclusão do CMS da base de cálculo do PIS da COFINS. O ISS
todo mundo disse o seguinte, olha, com base no tema 69, é óbvio que se PIS e COFINS eu posso excluir da base de cálculo ICMS para empresas que têm atividade comercial, pela mesma lógica, para as empresas que pagam PIS e COFINS da mesma forma, eu posso excluir o ISS da base de cálculo. E o que aconteceu? Essa era a maior tese filhote de todas e a mais forte. As liminares todas sendo concedidas e reconhecendo o direito do contribuinte a excluir de imediato o ISS com base no tema 69. Eis que vinha tendo julgamento super favorável ao contribuinte, na grande maioria dos casos ganhando. O que aconteceu, gente? Deu um tilt total na tese. Quando foi em agosto, agora, dia 21 de agosto de 2021, voltou para julgamento, chegou, enfim, no Supremo para julgar o tema 118. Para nossa surpresa, empatou 5-5. O Supremo decidiu metade que o contribuinte tinha direito a excluir o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, e a outra metade que não concordou disse que não, porque a forma de apuração do ICMS é uma, e que o ICSS tem uma forma diferente porque tem lá o imposto destacado na nota, e que não se aplicaria da mesma forma. Resultado, quando saiu a publicação do julgamento, quando saiu o resultado do julgamento, o ministro relator na época, né, o que aconteceu? Ele disse o seguinte, não, eu vou pedir anulação do julgamento. Quando empata, o ministro relator pode pedir para anular tudo e pode pautar uma nova data. Bom, o que aconteceu então? Vamos para o 0 a 0 de novo. Não tem pauta marcada ainda. Esse tema 118 vai ser retomado no ano de 2022, sem data ainda para julgamento. Qual é o efeito prático disso? Temos chance ainda da cassação? Temos 50%. Por quê? Ainda que metade do Supremo tenha dito que não cabe a exclusão do ISS, outra metade diz que sim. E como houve uma mudança aí, né, nos ministros do Supremo, a gente não sabe, claro, o que vem pela frente. Então, não é uma tese morta, mas não é uma tese 100% garantida. O que a gente pode fazer? Se você entrar com essa medida judicial hoje, é possível? Sim. Você pode entrar, então, com o quê? Aconselho que seja um mandado de segurança e não uma ação declaratória. Por quê? Como a gente está com risco aí de 50% e 50%, eu aconselho que você entre com mandado de segurança. E você, se não quiser ter risco nenhum, mas ter uma chance de ganhar dos 50%, que a gente ainda tem a chance, está no meio a meio, né, gente? Meio a meio ainda é a chance de vitória. Você pode entrar com um mandado de segurança e depositar em juízo o valor que está sendo discutido. Então, se lá na frente der zica e vier a perder o contribuinte, automaticamente o que vai acontecer? Não tem sucumbência, porque é um mandado de segurança, e o valor depositado em juízo vai ser todo levantado e pago débito para a Fazenda Pública, né? Então, não vai ter prejuízo. Agora, se você entrou e fez tudo isso e virou e o Supremo realmente reconheceu e deu ganho de causa para o contribuinte, você ganhou e estava dentro de 50%. Agora, se não entrar com a ação, não fizer nada, o contribuinte vai continuar para o resto da vida pagando aí o ISS, e caso o Supremo venha julgar e realmente dar ganho de causa para o contribuinte, o que vai acontecer? Quem não entrou com a ação nesse meio tempo, ficou pagando, e vai rolando a prescrição dos últimos 5 anos. Então, assim, não vejo prejuízo nenhum para quem entrar com mandado de segurança que não tem risco de sucumbência e entra e deposita em juízo. De qualquer forma, o contribuinte estaria recolhendo PIS e COFINS com ISS na base. Ele já tem ele já tem a obrigatoriedade de recolhimento. Então, em vez de recolher, gerar a DARF para pagamento, o que você vai fazer? Gera o valor a ser recolhido e deposita em juízo. Continua com suspensão da exigibilidade, mantém certidão negativa, né, positiva, com efeito negativa, não pode ser inscrito em dívida ativa, mantém a regularidade fiscal e, se ganhar, levanta todo o dinheiro e volta para dentro da empresa. Então, ainda apesar disso tudo que aconteceu, eu ainda digo que essa tese é uma boa opção e ainda tem chance de ganhar, tá? Então, recomendo dar tranquilamente para ajuizar essa ação ainda hoje. Tranquilo, gente? Ó, o Elisete tem razão, né? Quem tá aqui, ó, dá dedão, dá like, dá joinha. Gente, se alguém não tiver inscrito aqui ainda no canal, sabe por que é importante pra gente estar inscrito? Olha só, agora quando caiu, eu tava falando e ficou sem som, quando você está inscrito no canal e clicou e acionou o sininho, se você não voltar, você vai receber um aviso que eu voltei, eu não tive tempo de gerar o link aqui, eu só voltei ao vivo. Automaticamente você já recebe um comunicado que eu entrei ao vivo. Ou seja, tem uma aula ao vivo que você quer assistir, esqueceu? Se você estiver inscrito no canal e clicou no sininho, o YouTube vai avisar você que a aula começou. Se tiver um vídeo novo que eu subi aqui mesmo que não seja ao vivo, você vai receber notificação que eu tenho um vídeo novo no canal. Então, para quem está inscrito, não perde nenhuma oportunidade, nem de aula ao vivo, nem de vídeos novos no canal. Então, quem não está inscrito ainda,
se inscreva aqui no canal e clica lá, aciona o sininho para ser avisado, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa 11ª, né, decisão. É uma ação direta de inconstitucionalidade, a de 6284, tá? Ela foi julgada, começou o julgamento dia 3 de setembro de 2021 e foi finalizado dia 13 de setembro. Temos uma live, uma aula completíssima sobre esse assunto aqui no canal, que eu fiz com a professora Luana, tá? Nós fizemos uma aula sobre isso aqui, sobre a responsabilidade do contador. Então, é só procurar aqui no canal, tem uma aula completa. Aqui foi um julgamento favorável ao contribuinte. O que eles queriam aqui? O objeto dessa ação era dizer o quê? Tinha uma lei que dizia que o contador deveria ser responsável solidário pelas infrações cometidas em relação ao contribuinte. Então, o que o Supremo firmou? Ele firmou a seguinte tese, que é inconstitucional lei estadual que discipline a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas no CTN. Por unanimidade da sessão virtual encerrada em 14 de setembro, julgaram procedente a ação direta de inconstitucionalidade, número 6284, ajuizada pelo Diretório Progressista. Ou seja, essa lei estadual que quis responsabilidade de forma solidária do contador, ela não pode, porque não é uma lei estadual que vai fixar isso. Quem fixa a responsabilidade tributária está lá no artigo 134, 135 do CTN. É ali que define a responsabilidade tributária do contribuinte e dos seus responsáveis. Então, afastada a responsabilidade solidária do contador. Ufa, né, gente? Porque seria realmente um absurdo esse tipo de questão. Então, ficou assim. Ação direta de inconstitucionalidade, responsabilidade solidária do contribuinte e o substituto tributário. Pagamento de impostos e penalidades pecuniárias. No caso, suas ações ou omissões concorrem para a prática de infração à legislação tributária. Era isso aqui que a lei queria, mas não, o Supremo afastou, não há responsabilidade, beleza? Então, caso alguém aí esteja em alguma situação de responsabilidade por conta do contador, ela pode ser afastada com base nessa ação direta aqui do Supremo. Nosso 12º tema, tema 962, RE 1063187. Vou repetir. Tema 962 do Supremo, RE 1063187. Incidência, essa decisão aqui foi favorável ao contribuinte. O julgamento foi em setembro de 2021 e a tese firmada foi a seguinte: é inconstitucional a incidência do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão da repetição do débito tributário. O que acontece aqui, gente? Você entra com uma ação de recuperação tributária para o seu cliente e quando você ganha a ação e restitui os últimos 5 anos pagos indevidamente, por óbvio, não seria justo que o fisco devolvesse esse dinheiro sem a correção. Esse valor acaba sendo corrigido, né? Tem uma correção monetária. Então, o que acontece? No caso, para os débitos federais, esses débitos são corrigidos pela Selic, que é a forma de recuperação e atualização desse montante. O que o fisco queria fazer? Já que esse valor, né, volta maior para dentro do caixa da empresa, eles queriam que incidisse imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre esses juros recebidos aí na repetição do indébito. O que é um absurdo, né, gente? Por quê? A empresa não está tendo um acréscimo patrimonial por conta disso. Ela está só meramente se restituindo de um valor que ela pagou indevidamente, ou seja, que ela já foi usurpada pelo fisco, ela já foi cobrada indevidamente, e o mínimo que tem que acontecer é o quê? Devolver o dinheiro a ela e de forma corrigida. Ou seja, os caras ainda querem tributar em cima do que eles mesmos se completaram, é um grande absurdo. Então, o que aconteceu? Afirmou que é inconstitucional essa incidência aí sobre o imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Decisão aí, gol para o contribuinte. Sobre essa decisão aqui, temos também aqui uma decisão no canal, uma decisão que a gente analisou toda a decisão, eu e a professora Luana Trevisan, que é a professora de contabilidade tributária, que dá a introdução de contabilidade para os meus alunos do curso de prática tributária rápida. Então, analisamos aqui o tema 962, é só procurar aqui no canal, tem uma análise de quase 1 hora inteira só sobre esse julgamento, tá bom? Então, decisão aí favorável ao contribuinte. Né? Nem tudo é perdido, né, gente? Vamos ao nosso 13º tema, tema 808 do Supremo, RE 85855. Não, desculpa, acho que tá... Calma aí que tá errado esse número aqui. É 8... Não, acho que tá errado. Acho que é 8555091. Eu botei um 8 a mais aqui. Então, tema 808,
8555-091, de origem do Rio Grande do Sul. Imposto de renda da pessoa física, incidência sobre os juros de mora. Julgamento de setembro de 2021. O que foi decidido aqui? Qual foi a tese firmada nesse tema 808? Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento da remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O que acontece nesse caso aqui, no caso concreto? Eles estavam querendo cobrar justamente da pessoa física o imposto de renda sobre o juro moratório, o quê? De todas as verbas remuneratórias recebidas pela pessoa em reclamatória trabalhista. Gente, o raciocínio aqui é o mesmo. Por quê? Se você tem uma reclamatória trabalhista, você está recebendo uma remuneração, você tem que receber de forma o quê? Corrigido, certo? E daí o que o fisco estava querendo fazer? Que a pessoa pagasse imposto de renda sobre esse valor, desse juro moratório. O que acontece então? Firmou tese que não, porque esse artigo 16 da lei 45.06/64 determina a incidência do imposto sobre juros de mora decorrentes de atraso do pagamento de remuneração prevista nesse artigo. Então, o que acontece? Afastada a incidência do imposto de renda. Portanto, diante do que? Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso de pagamento da remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Legal? Então, ganho aqui para o contribuinte também. Mais aí para as pessoas físicas, beleza? Vamos para os nossos dois últimos temas. O tema 14º, que é o tema 842 Supremo. Aqui o contribuinte tomou chumbo, gente. E aqui nós vamos ressaltar o que é importante. Tema 842 Supremo, RE 855-649. Tema 842, tema RE 855-649. O que aconteceu aqui, tá? Aconteceu que um contribuinte está sendo cobrado de imposto de renda sobre depósitos bancários que foram considerados como omissão de receita. O que acontece? O contribuinte deve declarar no seu imposto de renda toda a sua movimentação financeira, ou seja, tudo que ele auferiu de renda. Só que, se num processo de fiscalização se identifica que houve uma receita gerada por aquele contribuinte que passou pela conta dele, né, ou mesmo da pessoa jurídica, gente, e não foi declarado, isso é considerado o quê? Omissão de receita. E aí, o que acontece? Eles reconheceram o quê? Que é constitucional o artigo 42 da Lei 9430 de 96, que trata com omissão da receita ou de rendimento dos depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito do procedimento fiscalizatório, o que autoriza a cobrança de IR. Portanto, o que acontece? É muito importante no processo de fiscalização, para que não haja justamente a incidência do imposto de renda sobre esses valores, você demonstre a origem. Não, né, tanto, digo, tá aqui, a origem é isso, e aí vai a matéria de prova, gente, tá? Num processo aí, na primeira instância, você tem que produzir o quê? Provas suficientes para demonstrar que não há omissão de receita. Que tá ali, ó, tá aqui, ó, comprovada a origem desse dinheiro para quê? Para além de fugir até de um processo crime, né, gente? Vocês fujam aí no futuro de uma omissão em relação à incidência de um imposto de renda. Então, ficou firmado o quê? O entendimento majoritário foi no sentido de que constitui fato gerador o imposto de renda da omissão da receita ou rendimento de depósito em conta corrente, quando o contribuinte, embora intimado, não logre êxito em comprovar a sua origem. Ademais, diversamente do que apontado pelo recorrente, o tribunal entendeu que o artigo 42 da Lei 9430 de 96 não ampliou o fato gerador do tributo. Ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. Assim, pensar em maneira diversa permitiria a vedação, a tributação de receitas auferidas, cuja origem não foi comprovada na contramão do Sistema Tributário Nacional, em relação ao princípio da igualdade e da isonomia. Portanto, gente, realmente é matéria de prova, né? Se não foi mostrada a origem do dinheiro, ele vai ser, além de declarado como omissão, vai ser aí incidência do imposto de renda e, ó, ferrou o contribuinte, tá bom? Nossa 15ª última decisão, também, infelizmente, contrária ao contribuinte, como eu disse para vocês, eu ia trazer decisões favoráveis e contrárias. Essa última decisão aqui a ser analisada é o tema 495 do Supremo, RE 630-898. Tema 495, RE 630-848. O julgamento foi em abril de 2021, dia 7 de abril de 2021, e a tese firmada é o seguinte: é constitucional
a contribuição de intervenção do domínio econômico, ou seja, a CID, destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após a emenda constitucional número 33 de 2001. Qual que era o argumento aqui, gente? O argumento era o seguinte, que não poderia haver incidência dessa CID, né, em função das empresas urbanas. Por quê? Se eu sou urbana, automaticamente não poderia ter a incidência disso. Então, o que aconteceu? A discussão que se deu em relação a esse recurso ordinário, esse 630.898, envolveu o quê? A recepção, ou não, pela Constituição Federal de 88, de um adicional de 0,2 sobre a folha de salários em relação ao INCRA, tá? Ou seja, incide sobre a folha de salários o quê? Diversas contribuições, inclusive o INCRA. Só que além do INCRA, tinha mais esse 0,2 referente ao CID. Então, o que acontece? Se a justificativa, né, que o contribuinte diz o seguinte, se a justificativa é destinada ao INCRA, se ela realmente é constitucional, inclusive após a emenda 33 de 2001, o que eles entenderam? Que, isso é o que é legal, tá? Residiu que interpretação de que a expressão poderão, constante do artigo 149, parágrafo 2º, do inciso 3º da Constituição, indica a abertura para que o rol do dispositivo seja considerado exemplificativo. Portanto, o que acontece? Que todas as empresas urbanas e rurais deverão recolher 0,2 sobre a folha de salário, né, a título de contribuição ao INCRA. Ou seja, não tem jeito. O fato de ser urbano, de ser rural, infelizmente, esse tema 495 manteve, tá? Essa contribuição aqui do INCRA de 0,2. Então, infelizmente, perdeu. Se algum contribuinte quiser entrar hoje judicialmente e contra esse 0,2 aqui, é ação perdida também. Não recomendo, que vocês vão ter que tomar, inclusive, uma sucumbência, certo? Gente, vimos então aqui 15 decisões, né? Eu tentei ser o mais rápida possível, lembrando que vários desses temas já foram discutidos durante 1 hora para cada um desses temas aqui no canal do YouTube. Hoje no canal do YouTube nós temos aqui mais de 100 aulas, tá? Dá para você maratonar o canal, que tem iniciação à prática tributária, tem prática tributária, iniciação à advocacia tributária, tem empreendedorismo jurídico, tem teses, tem recuperação tributária, tem diversos assuntos que são realmente para quem quer começar. O pessoal até me pergunta assim, professora, como é que eu começo em direito tributário? Fico lendo CTN? Não, gente, quem que fica lendo CTN? Você não vai entender nada lendo CTN. Ninguém entende o CTN, a lei seca do código, né? Por isso que eu digo, maratona o canal aqui, porque dentro de um tema, de um assunto, eu acabo abordando outros e vou explicando o tributário de uma forma mais fácil, mais leve. Então, você pode entrar na minha playlist aqui, tem várias playlists que eu separo por assuntos, ou você pode maratonar tudo, que é uma boa forma de começar realmente. Muitos dos meus alunos, que hoje são meus alunos do curso de Prática Tributária Rápida, me conheceram aqui no canal do YouTube. Entraram aqui, viram as aulas, gostaram do conteúdo, maratonaram meu canal e hoje são meus alunos do curso de Prática Tributária Rápida. Por quê? Porque viram que tem como aprender o tributário, que ele é fácil. Gente, fácil quando eu digo, não é fácil assim, não, é fácil o seguinte, tem que ter foco. Você se dispõe a maratonar o canal, se dispõe a estudar. 50% eu sempre digo, a responsabilidade é de você. Os outros 50% é minha. Então, assim, cada um fazendo a sua parte. Você sabendo onde você quer chegar. Você sabendo exatamente qual é o foco que você quer ter. Ou seja, eu quero ser um advogado tributarista. Eu quero ter mais prática como advogado tributarista. Automaticamente, você tem que saber onde você quer chegar. Quando você sabe onde você quer chegar, qual é o resultado disso? Você vai ter que traçar, né, os degrauzinhos da escada para você subir. E daí que a gente começa a iniciação, a carreira tributária. E daí você maratona o canal, que tem todo o conteúdo gratuito. Você tem as lives de quinta-feira lá no Cafezinho Tributário. E temos também o curso de Prática Tributária Rápida, que é um curso que tem aí acesso por 12 meses, são mais de 80 horas da aula do curso de prática, que realmente o quê? É através do meu método, que é o método PTR, Prática Tributária Rápida, onde você aprende a realmente trabalhar, né, no direito tributário de uma forma, às vezes, que você fez 4 anos de faculdade e não aprendeu tributário, tem gente que fez pós-graduação e não tem a prática tributária, e através do curso você consegue realmente chegar na prática tributária e consegue, de fato, ser um advogado tributarista. Então, gente, mãos à obra, né? Quem não assistiu essa aula desde o início, tem a primeira parte, a gente vai ter que editar para juntar as 2 aulas, para não ter problema, para as pessoas poderem assistir a retrospectiva de uma vez só, mas eu vou subir dessa forma do jeito que está aqui hoje, para que quem quiser maratonar amanhã, não tem problema, pode assistir toda a primeira parte da aula, né, que eu comecei e fui até metade dessa sétima decisão, depois da sétima ficou nessa segunda parte. Então, revise todo esse conteúdo aqui,
pegue os conteúdos completos de cada aula que eu mencionei, que estão aqui soltos no canal também. E lembrando que segunda-feira que vem, então, dia 3 de janeiro, teremos a retrospectiva do STJ com as principais decisões tributárias que são de relevância aí para o seu dia a dia, tá bom? Agradeço a vocês que voltaram, peço desculpas aqui pela falha técnica que não, eu acho que não sei se é problema do YouTube, acredito que seja, infelizmente, né, quem lida com ao vivo tem, né, quem sabe faz ao vivo, então a gente acontece essas questões de vez em quando, a gente acaba tendo algumas interrupções indesejadas, mas a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Gente, agradeço a presença de vocês. Quero desejar, né, antes, já estamos chegando no final do ano, aí véspera do final do ano, desejo a vocês um ano de 2022 maravilhoso. Principalmente com muita saúde, porque foi esses últimos tempos, né, com essa questão da Covid, a saúde passou a ser, sempre foi, mas cada vez mais de grande relevância. Como sempre diz, né, se a gente tem saúde, o resto a gente corre atrás. Então, que seja um ano de muita saúde, de paz, de amor, de alegria para vocês, que vocês realmente possam desejar e conquistar, que vocês realmente tenham um foco, que vocês digam, quero ser um advogado tributarista, quero ser. Eu sempre digo para os meus alunos como é que é o hashtag, sou tributarista, né? Bota o hashtag na testa e diz, sou tributarista, e como eu sempre digo, se alguém disser para você que você está dando um passo maior que a perna, você vai responder, você não sabe o tamanho da minha perna. Foco, determinação, porque como diz meu aluno querido, o Hildo diz, tributário é vida. Então, espero vocês no ano de 2022 para a gente arrebentar no tributário, para a gente ganhar dinheiro, que é uma área de muita rentabilidade. É uma área que ainda tem poucos advogados que são realmente atuantes, especialistas, não especialistas só com título de especialista, mas advogados que realmente sabem lidar com o problema. Advogado tributarista olha o problema do cliente e resolve. Ter título de Harvard, ser mestre, doutor, maravilha. Mas se você não souber resolver o problema, nada vai adiantar o título. O que importa para você agora é a prática. Então, que essa prática tributária, no ano de 2022, venha com tudo. E no que depender de mim, estamos juntos, estamos sempre juntos para nós sermos tributaristas. Tá bom, galera? Um ano de 2022, que vocês tenham uma ótima virada de ano, que seja maravilhoso para vocês, para a família. Se dediquem. Se vocês querem um bem para a sua família, um bem maior para vocês no ano de 2022, foco. Vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas. Por quê? Porque a cada renúncia, uma escolha. E, na verdade, o que acontece? Quando a gente escolhe para ter um futuro melhor, para ter grana lá na frente, para realizar os nossos sonhos, isso não é abrir mão de nada. Isso é realmente ter foco e saber o que você realmente quer. Tá bom? Então, ó, um beijo para vocês. A galera tá aqui falando. Muito, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, Flavinha. Um beijão para você. Emília, obrigada, beijo. Os meus alunos que são lá do curso, depois a gente se fala lá pelo grupo do Telegram também, tá bom? Ó, sapos do Everest, Malu. Somos sapos do Everest, né? Escalada total, escalada até ao topo da nossa escalada tributária, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. É até quinta-feira do nosso cafezinho tributário. Fui, galera. Obrigada.